Olá pessoal, nesse sexto vídeo eu vou tratar então, continuando falando do livro do James Valliant, Creating Christ. Ele tem uma tese de que Jesus é uma figura mítica que foi criada por Roma para pacificar os judeus. Tá? E ele vai defender essa tese do ponto de vista factual, as provas que ele apresenta, as únicas provas que ele apresenta, né? Primeiro são a questão da simbologia, que nós já podemos tratar nisso em outro vídeo, já tratei dessa questão. E o segundo prova que ele apresentaria seria de que o Clemente, bispo de Roma, considerado o primeiro papa, ele era o Clemente senador, o cônsul, que pertencia lá à Casa Imperial. Então, isso mostra que era uma invenção do Palácio Imperial, que o cristianismo já estava ali dentro, né? Bom, é interessante como a tese do James Valliant, né, ele parte do princípio que essa história ela não foi construída ali com Vespasiano, ela já vem de Nero, já tem um proto-cristianismo. Então, Paulo é um agente romano, Paulo é histórico, Paulo existiu historicamente. Então, nessa construção, o Valent ele tem um ponto de vantagem em relação à multiversal. Por quê? Porque Paulo e toda a atividade missionária do Paulo existiu. Então, o elemento difusor dessa nova religião para o Valent foi o Paulo e aquelas pregações na diáspora judaica. Então, ele está trazendo um elemento que explica a difusão dessa nova religião. Nós já vimos que não se sustenta na sua origem, né? Mas a difusão, ele já dá uma explicação para a difusão, coisa que a multiversal não apresenta. Porque para a multiversal, toda a atividade missionária do Paulo, aquilo tudo foi ilusão, aquilo não existiu. Então, da onde que veio a difusão, então? Fica no vácuo, fica no vazio, né? O Valent, pelo menos, ele preenche essa figura, aceitando historicamente a existência de Paulo e a existência de um cristianismo que começa ali a se disseminar nas camadas mais pobres, né? Agora, se Clemente, cônsul romano, está lá no Palácio Imperial, se ele é o bispo de Roma, não faz sentido, porque ele foi morto por suas acusações de ser judaizante, suas doutrinas judaizantes. Por que então Roma haveria de puni-lo por causa disso? Não faz sentido. E puniu também a Domitila pela mesma razão. Não faz sentido. E a outra questão é, por que Clemente se converteria ao cristianismo? Porque, veja, se ele faz parte do conluio, se ele sabe que aquilo tudo é uma invenção, aí ele se converteu ao cristianismo? Como assim? Se ele sabe que é tudo invenção? Ele seria a primeira pessoa a não se converter, né? Então, eu vou me basear aqui em duas fontes, que é o livro do Peter Lamp, From Paul to Valentinus, e o livro do Thomas Zerron, que fala sobre Clemente, bispo de Roma. Essas serão as duas referências aqui para esse vídeo. Então, esse livro é o do Thomas Zerron, né? Ele fala que Clemente de Roma, ele não escreve como na carta que ele escreve aos Coríntios. Tem uma disputa lá em Coríntios e eles pedem a opinião de Roma. Por uma deferência, porque Roma é onde foram martirizados Pedro e Paulo. Paulo, ele fundou a comunidade em Corinto, ao que tudo indica, e como Paulo morreu em Roma, então eles mantêm esse laço de união ali com Roma. Então, o Thomas Zerron vai mostrar que, muito provavelmente ali, ainda não temos um monobispado. Clemente é um dos bispos de Roma, ainda não é um monobispado. É um anacronismo a gente considerar Clemente como papa, com todas as prerrogativas de um papa atual.
Ainda não está com esse grau de organização a igreja. Tá? E o Heron ele vai sugerir uma data até mais antecipada para Clemente, bispo de Roma. Clemente, bispo de Roma, se considera que ele viveu ali por volta do reinado do imperador Domiciano, que a morte dele ocorreu em 96. Então, a carta seria escrita ali em 95, por volta dessa época. É o que a maioria acredita. O Lightfoot vai defender essa tese e vai gerar um paradigma nesse respeito. Né? Mas o Thomas Heron, nesse livro, está propondo uma data mais anterior, tá? Na época de Paulo. Eusébio, ele já identifica Clemente como aquele que Paulo cita na Epístola dos Filipenses, em 4:3. Ele se refere a um Clemente ali. Então, Clemente, na sua carta aos Coríntios, ele nomeia Pedro e Paulo, cujas mortes são bastante bem datadas na época, aí, muito possivelmente, dos distúrbios de Nero. Se não foi exatamente por conta daquilo, foi naquela época, aí por volta de 64 a 67. E Clemente, ali no capítulo 40, ele diz que Jesus nos ordenou celebrar sacrifícios. Então, como ele se refere à celebração de sacrifícios, é isso aqui o Thomas Heron, ele vai dizer assim, olha, então ele está antes de 70, o templo ainda está de pé, ainda existe o templo. Então ele vai se fixar principalmente nisso para jogar Clemente para mais cedo. Mas o Lightfoot e a grande maioria considera que isso aí ele está falando de futuro, mas ele está falando aí nos anos 90. Tá? O Peter Lamp, ele se refere às cartas pseudo-clementinas, que são cartas fictícias da primeira metade do século III, que falam ali de Clemente de Roma como cidadão romano, muito versado em filosofia e cultura grega. Ele possuía uma casa em Roma e, pelo menos antes de sua conversão, ele possuía uma fortuna imponente. Sua mãe Matídia era relacionada ao imperador Tibério e seu pai Fausto cresceu com o imperador. Então ele conhecia muitos homens importantes da família do imperador. Tudo isso está nas Pseudo-Clementinas, é um texto do século III, que é tardio. Então essa identificação de Clemente como sendo uma pessoa ligada à família real, ela de fato ela já vem ali do século IV, já há essa especulação. Tá? Os Atos de Pedro, que é um texto apócrifo, ele retrata claramente um elemento aristocrático da comunidade cristã que viviam ao lado dos necessitados. Ele diz assim: os primeiros viajam em carruagens, os últimos a pé. Então ele já faz referência à presença de elementos ricos entre os cristãos. Tá? A responsabilidade social dos membros ricos para com os pobres é descrita especialmente através do exemplo do senador Marcelo. A lista de material aumenta quando acrescentamos a ela as atas de Paulo. Né? Essas informações estão no apócrifo das atas de Pedro. Na atas de Paulo, composta um pouco antes do ano 200, ele se refere a um tal de Barsabás, o pé chato, que são grandes homens de Nero. Então ele se refere a pessoas ali da casa imperial como cristãs. E o mesmo também se aplica ao prefeito Longus e ao centurião Sestus, ambos em Roma. Então temos já esses textos aí, Atos de Paulo, Atos de Pedro, já está se referindo a membros já mais, não é somente pobres, né?
O Flávio Clemente cônsul, o nome dele é Titus Flavius Clemens. Ele era cônsul, ao que parece casado com Flávia Domitila, e ambos muito próximos do imperador Domiciano. Eles foram condenados, o Flávio condenado à morte, em 96, e a Domitila exilada para uma ilha. As fontes elas divergem com as razões dessa condenação. O Cassius Dio se refere a que a razão foi impiedade, e também por causa disso muitos outros morreram, que desviado para as práticas dos judeus foi condenado. Então, práticas dos judeus, tendências judaizantes. Suetônio, em Domiciano, no capítulo 15, ele diz que Domiciano matou inesperadamente seu próprio primo, Flávio Clemens, o homem da mais desprezível preguiça. E não dá mais detalhes. Eusébio, em História Eclesiástica 3, 18, 4, ainda oferece uma terceira versão. Ele diz que no ano 96, Flávia Domitila, filha da irmã de Flávio Clemens, já não está falando que é esposa, já está dando outro parentesco aí. Foi exilada na ilha de Pôncia por causa da sua fé cristã. Então o Eusébio já fala claramente ali da questão da fé cristã da Flávia Domitila, coisa que o Suetônio e o Dio Cássio não trataram, não especificaram. Então essa passagem de Eusébio difere pelo menos em 3 pontos do texto do Cassius Dio. Primeiro, que ela não trata da execução do cônsul e da sua confissão religiosa. A Flávia Domitila, ela não é esposa, ela vira sobrinha do cônsul. E o lugar do exílio também é diferente. Pandatéria, mas na verdade é Pontia, então diferem. Cassius Dio e Suetônio não se refere a Tito Flávio como sendo cristão, senador, o cônsul sendo cristão. E ali ele sempre faz referência a tendências judaizantes. Tá? Os cristãos, repetidamente, eles eram acusados de ateísmo. Então, um exemplo está em Justino, né? Pedido de desculpa de Justino fornece evidências de que os cristãos romanos foram acusados de ateísmo. Para Peter Lamp, é razoável supor que Dion Cássio mudou a acusação de ser cristão para práticas judaizantes. Quem fala em ser cristão é o Eusébio. O De Rossi, ele tentou fazer o cristianismo no cônsul, provavelmente com a ajuda de suposta inscrição cristã dos assílios, na chamada cripta funerária da catacumba de Priscila. Esse Acílio Valérius, né, estaria fazendo então uma referência a alguém da família real, família imperial, que ele era cônsul no ano de 91. O Peter Lamp, no entanto, ele observa que os primeiros achados de fato cristãos dessa catacumba, eles vão aparecer somente no século III. Então ele não considera essa referência de Acílios, né, como uma referência cristã. Aqui é um texto aí encontrado aí na catacumba de Domitila, citada aí pelo De Rossi, e aqui está a referência. Então, o Peter Lamp ele vai desfazendo essa ideia de que o bispo de Roma é o mesmo senador romano Flávio Clemens. Né? Essa referência a termos filosóficos pagãos usados pelo Clemente, isso não necessariamente significa uma formação imperial dele
Isso pode ter chegado pela tradição primitiva. Ou seja, não necessariamente ele cursou um curso filosófico e literário, né? Outra referência, e talvez seja mais forte, né, é que no capítulo 37 da carta de Clemente aos Coríntios, a primeira carta, né, ele faz referência ali a uma referência a um título militar. Ele fala assim: aos chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Está falando aos chefes das legiões, de exércitos. Tá? Bom, o problema está nesses chefes de 50, que no grego vai aparecer a expressão petikontarchos. Essas legiões romanas, não há nenhuma referência a petikontarchos nas legiões romanas. Então isso não é uma legião romana. Agora isso guarda referência com Êxodo 18, 21, que também vai aparecer lá chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, vai aparecer lá também. Então provavelmente Clemente, no capítulo 37, ele não está se referindo à organização do exército romano. Ele está fazendo uma citação do texto do Êxodo. Então veja, se ele fosse do Império Romano, ligado ao Império Romano, ele conheceria as legiões romanas, ele não usaria esse termo petikontarchos para se referir a uma legião de 50. Então é um indicador de que ele não estava muito familiarizado com a organização do exército romano. Então, ele não era o Clemente cônsul da família imperial. O Lightfoot, ele vai acrescentar um outro ponto. Ele diz o seguinte: podemos afirmar com segurança que se o bispo de Roma fosse o parente mais masculino, mais próximo do imperador reinante, e o pai dos meninos que Domiciano já havia designado como seus sucessores ao trono, o fato teria sido alardeado o mais cedo possível nos anais do cristianismo e não poderia ter caído no esquecimento. Veja, o Flávio Clemente, ele é casado com a Domitila e eles têm filhos. E esses filhos já haviam sido designados pelo Domiciano para ser sucessor no trono. Então, você teria... Esses filhos provavelmente foram educados dentro do cristianismo, porque a Domitila era cristã, o que tudo indica. Então, muito possivelmente, ela já educou os filhos no cristianismo. Então, você teria um imperador cristão, pelo menos 200 anos antes do Constantino. E esse fato teria sido chamado a atenção por alguém da patrística, né? Olha, inclusive, por pouco não chegamos ao Império Romano ali na época lá do Domiciano. Isso teria sido apontado e não foi apontado. Então isso é mais um motivo para dizer que ele não é o senador romano. Então, se Clemente de Roma era cônsul romano, por que ele foi morto, acusado de ser judaizante, e Domitila exilada numa ilha, se a história toda foi inventada por Roma? A história toda do cristianismo foi inventada por Roma. Por que eles iriam punir Clemente Roma e Domitila por isso? Segundo ponto, se eles foram perseguidos, né? E aí é que se marca uma perseguição aos cristãos de Domiciano. Em parte é essa perseguição a Domitila, né? Então, se Domitila está sendo perseguido por questão religiosa, e Flávio Clemente seria bispo, como é que ele exerceria a função de bispo se ele morreu por causa disso? Ele não poderia exercer abertamente, então, a função de... Como ele faria isso?
Como uma pessoa lá de Coríntios manda carta para ele? Outra questão, o estilo e o fato de usar uma terminologia bíblica, no caso lá do exército romano, né? Sugere que ele não conhecia esses termos. Quarto ponto, Clemente, Flávio Clemente, né? Imperador, várias pessoas tinham esse nome, né? O próprio Clemente de Alexandria, ele se chamava Flávio Clemente, o nome dele. E várias pessoas tinham esse nome. Então, não seria tão estranho assim você ter o bispo de Roma ter o mesmo nome. E alguns autores consideram que esse Flávio Clemente, o bispo de Roma, ele, por algum tempo, ele trabalhou como escravo no Palácio Imperial. E como escravo era comum você ter o nome do imperador. Outro item, quinto argumento, né, é que Clemente, na Enciclopédia Judaica, ele é listado como mártir judeu. Isso aparece no Talmud, Av-Zar, capítulo 10. Então, por que ele haveria, então, constar como mártir judeu? Ele seria... Por acaso o Talmud vai colocar um mártir cristão nas suas listas de mártir? Faria sentido, né? Então é isso. Muito obrigado, então.